Bom, agora nós vamos acompanhar uma entrevista feita por Walter Purga Júnior com o especialista em seguros rurais, Gabriel Lemos. Eles vão bater um papo sobre como é baixa a adesão ao seguro pelos agricultores brasileiros. Acompanhe. Gabriel, obrigado por ter vindo. Vamos falar de um assunto que tem alguma dificuldade cultural, né, no nosso meio, no Brasil, que é o seguro rural. Seguro rural, no Brasil, é feito por muito poucos produtores. Por que isso acontece? Olha, tem uma série de fatores que a gente estima que seja o responsável por essa baixa penetração do seguro em toda a produção agrícola, né? Acho que o primeiro deles é cultural. Então, a gente estava conversando até um pouco antes aqui da entrevista, você contando a experiência do automóvel, as pessoas no passado não faziam seguro de automóvel, hoje parece que não conheço pessoa que não faça, é muito difícil ter uma pessoa que não faça. O seguro agrícola começou no Brasil recentemente, foi em 2004, 2005 que ele voltou nesse formato que tem o apoio do PSR, né, o Programa de Subvenção Rural. Nós tivemos algumas iniciativas no passado, nos anos 60, 70, e que não foram boas iniciativas, deixou alguma impressão ruim sobre o programa. Então, eu acredito que a cultura desse seguro, para esses produtores que viveram aquela época, que hoje, de repente, nem estejam hoje na frente dos negócios, mas influenciam o pensamento de quem está tocando o dia a dia, ainda pesa um pouco contra a imagem de seguro. Aliado a isso, a questão de recursos, né? A gente é uma área que precisa de recursos, de um apoio do governo, e a gente, em linha com o problema econômico do país nos últimos 3, 4 anos, a gente vê a dificuldade que tem em se expandir a questão de recursos. Então, uma mistura disso, cultura com uma questão de apoio institucional, recursos, né? Agora, não é muito caro no Brasil fazer seguro? O produtor reclama que é muito caro fazer seguro rural. Olha, eu não acho caro e vou te colocar alguns números para a gente discutir em cima. Vamos pegar a soja, a principal cultura que nós temos aqui no país. No Paraná é o estado que mais contrata seguro agrícola, muito em função da área plantada e também da exposição a risco que eles têm lá na região. A taxa média lá do seguro hoje gira em torno de 5%. Isso antes da subvenção e tudo mais, é a taxa total. 5% dos produtores? 5%, é 5% para o produtor se ele não tiver subvenção nem nada. Se tiver subvenção, que é a ajuda do governo, essa taxa ainda cai para 3,5%, 4%. Né? Tem um percentual que o governo esse ano vai pagar 35% dessa pólice, então cai para uns 3,5%. Se você for pensar 3,5% que ele tem que disponibilizar para segurar o investimento dele, se ele tiver uma catástrofe a cada 5 anos, a cada 6 anos, essa conta não se fecha. E o seguro está custando isso aí. O zoneamento agrícola hoje, ele indica que uma área é propensa, ela propícia ao plantio, se a cada 10 anos, em 8 ela tem sucesso. Você está falando que a cada 5 anos, em 1 ele espera ter fracasso, ainda assim essa área é recomendada como uma área propícia ao plantio. O seguro agrícola a 3,5%, 4%, não me parece um preço fora da realidade, né? Obviamente você tem diferenças aí entre as culturas, você tem culturas de frutas, que aí o seguro é um pouco mais alto, as culturas de inverno, milho, safrinha, trigo, são valores mais altos porque você tem riscos muito mais elevados, né? Mas a hora que você olha em termos de taxa média, eu acredito que é muito mais questão cultural. A gente paga 3,5%, 4% no seguro do automóvel e não tem subvenção nenhuma do governo. Então, acho porque não pagaria para a produção. Exatamente. Acho que realmente, no caso de uma catástrofe, isso pode te inviabilizar a permanência no campo, inclusive, para o ano seguinte. Acho que é uma coisa muito séria. Né? No exterior, o seguro é mais utilizado pelo produtor rural, não? Nós temos vários locais, vários exemplos distintos, né? Acho que as pessoas querem comparar todas as vezes o exemplo do caso americano, né? E no caso americano, sim, a penetração de seguro lá na agricultura deles é muito maior do que a nossa. É bem verdade que eles estão fazendo seguro há 60, 70 anos. O programa deles é muito mais antigo do que o nosso, quando comparado ao nosso. Então você tem uma maior penetração. A Espanha tem uma boa penetração também, mas uma realidade bem diferente, uma agricultura quase continental, que é a nossa. Tá? E aí, quando você compara a nossa realidade com os nossos pares, os nossos competidores mesmo na agricultura, Argentina e Estados Unidos, nós estamos no meio do caminho. Não estamos lá ainda nos Estados Unidos, ainda vai demorar muito para chegar no nível deles, mas nós não estamos na situação que a Argentina está, que não tem nada para o produtor. Então, acho que isso o programa de subvenção vem crescendo. Normalmente, quando eu converso com alguém no mercado, vem sempre uma questão, né? Por que o seguro agrícola não decola? Eu acho que isso a gente tem que mudar um pouco essa percepção, de novo, com números. O seguro agrícola, o programa de subvenção, começou em 2006. E o governo disponibilizou naquela época 30 milhões de reais para a subvenção. Hoje ele está disponibilizando 440 milhões de reais.
um crescimento aí de 25% ao ano. Bem verdade que esse crescimento veio até 2013, 2014 e estagnou. Mas a hora que você olha a importância assegurada, o quanto que nós estamos cobrindo de área comparado a 10, 15 anos atrás, eu acho que nós já decolamos. O seguro já é uma realidade. Né? A ministra pretende obter recursos na faixa de R$1 bilhão. É viável? Olha, a hora que a gente examina, eu não sou um especialista em finanças públicas, eu não sou um especialista em crédito, eu trabalho com seguros, né? Mas a hora que você olha as grandes linhas, né, as contas, então você imagina um crédito de um custeio, você disponibiliza mais ou menos 120 bilhões de reais para o custeio, todo ano no Plano Safra. Você tem mais 2,5 bilhões de reais para comercialização. E quanto que você precisa para proteger esses 120 bilhões de reais? A gente tem eu tenho uma conta interna que mais ou menos 3 bilhões de reais seriam necessários para cobrir os 120. Mas a pergunta também, eu preciso cobrir os 120 bilhões? De repente não preciso cobrir tudo isso. 1 bilhão me parece um número muito razoável para você cobrir pelo menos a boa parte de parcela de riscos e vai nos proteger em caso de quebra de safra. Qual que é a consequência de não se ter o seguro? O produtor muitas vezes tem essa quebra de safra, não consegue pagar sua dívida, vem embolando ano com ano e aí você depois cai numa renegociação de dívida. A hora que você olha o custo das renegociações de dívidas nos últimos 15 anos no Brasil, você vê que o 1 bilhão ao ano para o seguro rural fica barato, comparado com o prejuízo que nós estamos tendo. O custo é muito maior para o governo. Muito maior para o governo e para a sociedade. Em última instância, é a sociedade que está bancando isso tudo. Vamos voltar para a subvenção. Um ponto muitas vezes questionado pela sociedade. Poxa, dá resultado ou não dá? Se você pegar de 2006 a 2017... o volume de recursos que o governo alocou em subvenção foi mais ou menos 3,55 bilhões de reais. E o volume de indenizações pagas pelas seguradoras nesse mesmo período, nessas apólices subvencionadas, foi de 3,58 bilhões. Pouquinho mais do que o volume. Então, todo aquele dinheiro que o governo colocou já foi devolvido em forma de subvenção, em forma de indenização, desculpa. Isso sem contar o ano de 2018, que nós estamos terminando agora 2018. Esse ano nós tivemos um problema na safra de inverno, safra do milho safrinha, da 17-18, foi ruim. E depois tivemos um problema na safra de verão. Esse ano nós tivemos subvenção em torno de 370 milhões de reais. Foi o que o governo disponibilizou em 2018. Até o momento, se você pega os dados da SUSEP, até o momento as seguradoras já pagaram ou provisionaram de indenizações mais ou menos uns 750 milhões de reais, excluindo o Banco do Brasil. Tá? Eu tirei o Banco do Brasil dessa conta porque dá uma distorcida, os números deles são realmente muito grandes. Só considerando as outras seguradoras, então só aí você tem quase que o dobro do valor alocado em subvenção já pago em indenização. Quer dizer, o governo gasta muito. Com essa ajuda no financiamento, poderia destinar maior recurso para o seguro. Sem dúvida. Eu acho que otimizaria essa questão e a gente vê com bons olhos agora essa nova política econômica sinalizando para essa direção. E você colocar o seguro rural como uma ferramenta real de mitigação de risco dentro do agronegócio. A gente não quer recurso para o seguro rural apenas para fazer mais seguros. Eu acho que o seguro tem que ser enxergado como uma ferramenta de mitigação de risco. Mais uma ferramenta, né? Assim como tem o hedge na bolsa, a pessoa faz uma proteção, o seguro é mais uma proteção. Aliás, dá para você fazer inclusive a proteção dentro do seguro, né? Fazendo uma propaganda. Agora vamos falar um pouco para pecuarista. O pecuarista entre os produtores rurais, né, olhando para o agronegócio como um todo, é o que faz menos seguro, é o que se protege menos. Por quê? Sim, o que eu ouço muitas vezes, quando a gente discute esse ponto, a falta de conhecimento sobre o produto. Acho que tem muito pecuarista que não sabe que existe um produto para proteger o rebanho dele, que vai, em caso de morte, em caso de cair um raio, o rebanho muitas vezes está reunido, morre todo o rebanho, a gente paga. Caso de intoxicação alimentar, a gente paga. Pode ocorrer e paga. E talvez o seguro pecuário seja o seguro que talvez eu menos compreenda o motivo pelo qual a gente não vende. Porque a gente estava falando de preço aqui agora há pouco, eu acho que 3,5%, 4% para um seguro da soja eu não acho caro, eu acho que ele é um seguro bem viável, né, economicamente. O seguro pecuário para rebanho, ele gira hoje em torno de 1%. Ou seja, é mais barato que o seguro para o agricultor. Muito mais barato. O pecuarista pagaria menos do que o agricultor. Paga menos. Vamos fazer uma continha rápida. Eu tenho hoje mais ou menos 178 milhões de cabeças no Brasil. Cabeças de gado. Estou falando só de bovinos aqui. Coloca um preço médio de R$1.000 por cabeça. Estamos falando de um boi aí não muito, uma raça, nada, R$1.000 por cabeça. Nós estamos falando de uma importância
que está no campo hoje de 178 bilhões de reais. Está solto no pasto, está exposto às intempéries, a todos os problemas climáticos. Se você tem uma taxa média de 1%, esse mercado teria um potencial de mais ou menos 1,7, 1,8 bilhões de reais em prêmio. Sabe quanto de prêmio hoje nós emitimos de pecuário? 20 milhões de reais. Quase nada. 20 milhões em 1,8 bi de potencial. Mas o nosso gado bovino está sem seguro no Brasil. Está desamparado. Está totalmente sem seguro. Eu tenho um exemplo, a gente cita bastante um exemplo que aconteceu conosco lá na seguradora. Um produtor que contratou um financiamento junto a uma instituição financeira para comprar lá uma cabeça de gado, tudo. O financiamento total dele foi na ordem de 700 mil reais. E ele teve um problema, ele perdeu todo esse rebanho. E aí ele volta no banco, não sabia como proceder, tudo, e aí ficou muito feliz ao saber que o seguro ia cobrir todo aquele prejuízo. Ele não tinha nenhuma dívida saudável com o banco, aquilo estaria totalmente liquidado pelo seguro. E sabe o valor que ele pagou nessa pólice para proteger esses 700 mil reais? Menos de 8 mil reais. 7 mil reais e uns pouquinhos. Assim, aí eu me pergunto, que negócio hoje que você expõe 700 mil no campo, tal, não tem uma margem, você não consegue colocar 7 mil reais para proteger essa importância? Realmente são valores aí que... No caso do pecuarista é difícil compreender porque o seguro seria muito mais barato. Eu tenho essa... Ainda estamos brigando para tentar entender um pouco melhor, estamos divulgando, visitando regiões, e a percepção que é quando a gente apresenta isso para o produtor, a reação dele na maior parte das vezes é positiva. Fala, poxa, mas eu não sabia que eu podia fazer esse seguro. Então isso me diz que acho que nós, como seguradores, estamos falhando em não divulgar corretamente esse produto, em não fazer uma ampla divulgação. Deve ser isso, porque não tem grandes entraves, não tem grandes problemas para a gente soltar isso aí. Isso sem contar a subvenção, tá? Que a subvenção ainda vem... Ajudaria a diminuir esse custo. Diminui ainda um pouco mais esse custo aí. Bom, está aí. Divulgação, orientação, transmissão de informações é o que seria fundamental, principalmente para o pecuarista conhecer melhor o seguro no Brasil, o seguro pecuário. Eu agradeço a sua presença aqui, Gabriel. Gabriel é responsável pela área de seguro rural da Swiss Resseguradora. É uma seguradora que atua no mercado, junto a outras seguradoras, mas que tem no Gabriel, que aliás é um estudioso do assunto seguro, fez mestrado, ligado à ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é um homem que estuda, né? Posso falar isso, Gabriel? Estuda profundamente seguro rural no Brasil. Você acaba de ouvir, a perspectiva é divulgação, alimentar com informações, tentar melhorar esse quadro e que o produtor rural participe mais dessa massa, né, de segurados que a gente pretende que seja bem maior no futuro. Passamos o recado, Gabriel? Isso aí, passou o recado. Obrigado, eu agradeço o espaço e nos procurem, quem tiver mais dúvidas sobre o produto, a gente tem um enorme prazer de falar e discutir sobre o assunto. Bom, agradeço a presença do Gabriel aqui, voltamos ao programa.